sua mão, estendeu sua mão para mim. Eu estou aqui com o quarteto Celebrai, quarteto que está aqui, e mais a nossa irmã Jane, que é a pessoa que está à frente desse quarteto, que é pianista e arranjadora no quarteto. Bom, gente, primeiro quero saudar vocês todas com a paz do Senhor Jesus, né? Agradecer pelo tempo de vocês, pela presença de vocês, por essa possibilidade de uma conversa agradável. Então vamos começar o seguinte, vamos começar apresentando as irmãs. A nossa irmã Jane, como eu falei, ela é pianista, arranjadora, é esposa de pastor, né? E tem uma experiência, ela vai contar a experiência dela nesta obra, o que ela viveu já ao longo dos anos nesta obra. Nós temos Juliana aqui, primeiro soprano, está aqui, Sulamita, está aqui, que é segundo soprano, Lohane Bicalho, mezzo soprano, e Jéssica Catrine, que é o quê? Contralto? Tá. A nossa produção não colocou aqui, mas a gente ouve e já percebeu que você é contralto, tá tudo certo. Muito bem, e esse é o quarteto Celebrai, é o quarteto que está aqui no início de um novo projeto, no início de um novo momento, no início de uma nova jornada no louvor, uma experiência com o louvor na obra do Senhor. E eu vou perguntar para a Jane aqui, como é que começou esse projeto, Jane? Qual a experiência desse projeto? Olha, é interessante que esse mês a gente faz 9 anos o quarteto. São 9 anos e eu vou contar a experiência como foi. No ano de 2013, eu tenho 2 filhos maravilhosos, mas eu tive uma gravidez. Eu fiquei grávida e foi aquela alegria, um filho temporão, né? Uhum. E eu com 6 meses, eu acabei dando uma chamada de pré-eclâmpsia. E também chamaram síndrome de HELP também. Então eu fiquei bem grave e aí eu fui internada. Isso que eu fui internada, todo mundo a coisa era bem grave, ou o neném iria falecer ou eu mesma, situação bem difícil. E nisso eu fiquei internada no hospital e acabou que o neném veio a falecer, entendeu? E quando ele faleceu, eu tive que ficar ainda com ele na barriga uns 7 dias ainda, porque minha pressão estava muito alta e risco de vida mesmo. Sim. Só que ali naquele quarto de hospital, eu tive uma grande experiência com o Senhor, sabe? De entender o que o Senhor queria da minha vida em relação ao louvor. Ele falou bem claro comigo que às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Então ele foi como se fosse uma freada na minha vida para me voltar a entender realmente o que ele queria da minha vida. E o Senhor falou muito comigo ali. Antes até de internar, antes de ir para o hospital, eu abri a palavra e o Senhor falou assim: eis que o filho de Davi é morto. Então eu já entrei no hospital sabendo do que aconteceria, sabe? Em tudo o Senhor foi falando, foi dando sinais. E ali Deus falou comigo: olha, você está viva, que existe um objetivo na sua vida em relação ao louvor, em relação à instrumentalidade na minha obra, em relação a usar o seu conhecimento também, em relação ao louvor na igreja. Eu usava, mas não totalmente. Eu não usava o que eu poderia fazer, porque eu sou pianista, né, de formação, e eu acabava não usando realmente totalmente. Então eu saí do hospital com o coração na mão, né? Ninguém quer sair do hospital com um filho Numa situação morto. como essa. Foi muito difícil. Mas ali Deus marcou minha vida. Aí eu lembro que eu fui na igreja em Domingos Martins, meu marido me levou, que quando você sai do hospital assim, você não quer ver ninguém, você fica chorosa, né? É muito difícil. Aí ele me levou na igreja de Domingos Martins. Quando chegou lá em Campinho, tinha um grupo de irmãs cantando, até a irmã Leninha, né, que tem vários hinos. E eles cantaram um hino nesse culto, que era só um grupo de irmãs. Cantaram o hino Confia e Ora. E quando falava aquilo que tudo vai passar, aquilo foi no meu coração, sabe, de uma forma tão maravilhosa. E eu não entendi na época que essa expressão tão interessante, que tudo vai passar. Mas tudo passa, sabe? Os problemas. Fica a dor, mas fica a certeza de que Ele cuida de você. Aí eu saí dali com a intenção de fazer um trabalho mais específico em relação ao louvor na igreja. Aí comecei a fazer mais arranjos, né? Comecei a me dedicar. Aí veio a intenção de fazer um grupo feminino, um quarteto feminino. Na época, uma professora que trabalhava comigo falou: Jane, vamos fazer um quarteto feminino. Eu já tinha trabalhado com quarteto masculino. Vamos fazer. Mas não tinha pretensão nenhuma de... Era apenas vamos adorar a Deus, fazer um trabalho específico. E começou o quarteto na época. Foi assim que começou a história. E o primeiro hino que nós ensaiamos foi o Confia e Ora, né? Que foi um hino realmente marcante. Que quantos testemunhos maravilhosos. Então, o quarteto veio de uma experiência muito profunda com o Senhor mesmo, em relação
a obra, em relação a querer fazer o que Ele tem para nossas vidas, né? Agora, Jane, depois eu vou conversar com cada uma de vocês aqui, mas quando você diz que o quarteto está fazendo 9 anos, não é a mesma formação. Ah, não, já é a quarta formação. O que é uma coisa muito normal, gente, tá? Em quartetos, né, masculinos, no mundo todo, é muito normal trocar. Às vezes as pessoas não podem participar, às vezes tem outros projetos de vida também. Então nós estamos na quarta formação. Você vê que realmente é um projeto de Deus, que é quarta formação, e estamos sempre aí firmes e fortes, né? Tá bom, glória a Deus. Muito bem, então eu vou conversar um pouco com as meninas, depois a gente volta para falar sobre alguns aspectos do quarteto propriamente e da história do quarteto. Então vamos lá. Eu vou começar por Sulamita. Sulamita, que essa composição que aqui está apresentada, primeiro soprano, segundo soprano, mesmo soprano, contralto, são vozes, né? São naipes de vozes que, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Eu sou metido a saber alguma coisa de música. Mas são essas vozes que fazem essa harmonia que vocês cantam, né? Mas a Sulamita, e aqui a gente vai ficar bem à vontade para tratar de alguns assuntos. A Sulamita, comentei com você antes da gente começar a gravar, é de origem indígena, é filha de pastor Isso do aí. sul da Bahia. Isso Você é baiana também? mesmo. Então, o que acontece? Eu sou baiana de sangue, por quê? Ocorreu um erro de percurso aí, Aham. porque minha mãe, né, engravidou, veio morar aqui, acabei nascendo e voltei pra lá Entendi. e fui criada lá. Mas você nasceu aqui. Nasci aqui. Aham. Por isso que houve um erro entendeu? Mas eu nasci, mas fui criada lá, então, na aldeia indígena, né? Aham. Coroa Vermelha, lá em Porto Seguro, né? Eu acho que você conhece. Conheço, estive lá. Então, lá, e eu fui criada lá. Assim, é uma bênção a igreja lá, né? Igual você falou, meu pai é um pastor, um servo do Senhor. Os irmãos cantam na língua indígena. É na- lindo, é maravilhoso. lindo. Estive lá e vi realmente eles cantando. É lindo. E lá eu cresci nesse meio, né? São muitas experiências com o Senhor, porque hoje, querendo ou não, um indígena tá na presença do Senhor, eu acho assim que é um milagre, né? É uma coisa muito... Você vê onde Deus opera, né? Deus não tem povo, não tem raça, ele só opera. Então isso pra gente lá é uma experiência muito grande. E é uma alegria muito, muito grande pra mim poder, né, dizer, sim, eu sou de origem indígena, meus pais, minha mãe, todo mundo indígena, falo a língua Patiorran, que é a nossa língua nativa, tá? E é isso, para mim é uma honra, né, uma felicidade muito grande poder dizer que eu sou, sim, de origem indígena. E para mim estar aqui no quarteto assim é uma felicidade muito grande, porque eu nunca imaginei. Eu saí lá da aldeia, lá de Coroa Vermelha, sempre amei o louvor, sempre Deus falou comigo desde pequena, desde a barriga da minha mãe, né? Que eu seria uma levita e poder estar participando de um trabalho de louvor. Eu vejo que as promessas do Senhor, que desde criancinha, está se cumprindo agora. Glória São a Jesus. muitas experiências assim. Glória a né? Jesus. Eu acho Com interessante louvor. que eu perguntei se você é baiana, você falou, então. Então, É o que eu faço também. Você é de onde? Então. Então. Eu nasci em Recife, vivi na Bahia e moro mas no Espírito Santo. É isso muito, mesmo. é Dá um erro de certo. percurso. Vamos lá. Agora vamos para Juliana. Juliana, me fala sobre a sua experiência com louvor. Eu desde criança sempre cantei na igreja, cresci na igreja e sempre trabalhei com 15 anos, na época, né? Era o sonho de todo o jovem, né? Entrar no grupo de louvor. Vamos clamar, vamos buscar o Senhor para entrar no grupo de louvor. E é desde pequena. E eu não me lembro de ter ficado sem cantar na igreja, no grupo de louvor, sempre fiz parte. E uma experiência maravilhosa para mim, porque eu vim para a obra, eu tinha 16 para 17 anos, então foi nessa época de jovem, então eu pude Mas o que? Você só tem o quê? Uns participar. 2, 3 anos que está na obra? Abaixo. Isso aí abafa. Então, lá eu pude participar da igreja, que eu era da igreja de Cariacica, né? Uhum. E lá nós fomos crescendo e fomos aperfeiçoando no louvor. Pude fazer também alguns cursos, né? Que me ajudou um pouco, né, Jane?
Mas, assim, o trabalho do louvor, para mim, é maravilhoso, é essencial, porque é onde que eu tive a minha experiência com Deus, é onde eu me encontrei a função que eu preciso, né? Na igreja, a gente sempre tem uma função, então, para mim, estar no grupo de louvor é uma bênção, é maravilhoso. Glória a Deus. Muito bem. Jéssica. Jéssica é minha ovelha. Quer dizer, estamos na mesma igreja, né, Jéssica? Isso. Me suporta lá. Jéssica, fala você, a sua experiência com louvor. Muito parecida com a das meninas, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais se converteram. Que benção. E muitas experiências foram tendo na família, de cura minha, do meu irmão. E o meu pai, ele sempre foi do louvor. Tocava, fazia solo, tinha um vozeirão assim, tipo o seu, sabe? E aí eu cresci nesse meio. Ele pregando, ele cantando, tocando, e isso no meu coração desde criança, né? E a sementinha foi plantada ali. E desde criança, tanto que eu com 7 anos de idade, mais ou menos, eu descobri a voz contralto. Acho que o Senhor me mostrou. Que eu lembro até hoje, eu estava no banco das crianças com uma coleguinha, né? E aí estava cantando um louvor na hora do culto e a gente começou a fazer uma outra voz. E que casava com a voz base, né? Sim. Aí, depois nunca mais eu parei. Eu tinha 7 anos. E aí, com o tempo, né, foi aperfeiçoando, fazendo aula. E essa foi uma herança que meu pai me deixou, né? O louvor. E a partir de 10 anos, eu já estava ali no grupo de louvor, ensaiando. O pastor ficava querendo me batizar logo, porque eu com 12 anos eu já ensaiava o grupo, passava as notinhas de voz por voz. E com 14 anos eu me batizei, era igual a Juliana falou, né? O sonho de todo jovem, de adolescente, que chegasse esse momento do batismo. E aí, com 14 anos, o pastor me levou para Minas, porque eu morava na Bahia, e ele me levou para Minas para batizar. Naquela época era muito difícil o batismo, né? A cidade se reunia para fazer um batismo. E assim foi a minha experiência com o louvor e até hoje, né? Eu estou percebendo que a influência baiana aqui é bem forte, né? Vamos lá. Lohane, mezzo-soprano. Primeiro explica o que é mezzo-soprano. Eu vou deixar essa parte para ela. Pra Jane, né? Tá bom. Mas só na forma técnica ela explicar. Tá combinado. Mas eu caso ali entre o contralto, o segundo soprano e os arranjos que ela faz. Não são fáceis, não é fácil, não. Eu prometo a vocês que eu não vou perguntar como é que é ensaiar com a Jane, entendeu? Porque aí a gente vai ter... Não, a gente faz um ensaio aberto, a gente já mostra. Mas fala, Lohane, sobre a sua experiência. Não é diferente também, não. Eu já nasci na obra, cresci... E a experiência com o louvor sempre foi presente, desde a época de criança, adolescente, aquela vontade, aquela ansiedade de batizar e entrar no grupo de louvor. O mesmo caso foi da Jéssica. Eu, adolescente, ouvi uma irmã no culto cantando contralto. E eu comecei a ouvir, diferente isso aqui, vou tentar. E fui me apaixonando pela voz grave. Pedi ao Senhor, me conceda mais grave para poder cantar mais bonito. E aí, nisso, o Senhor foi me alegrando, foi dando essa vontade de estar mais no louvor. Fui participando de grupos também lá em Cariacica. Juliana e eu sempre estávamos juntas no louvor. Também participei no Manaim, também vários trabalhos. E, para mim, o louvor faz parte da minha vida o tempo inteiro. Sem o louvor na minha vida, eu acho que não estaria aqui, não estaria nesse trabalho tão maravilhoso que Deus nos colocou para levarmos o Evangelho a todos, porque não só a oração, o louvor também vai aonde não possamos ir. E sabemos que esse trabalho tem alegrado a muitos corações, tem visitado a muitos corações com o louvor. E para mim o louvor faz muito parte da minha vida. Glória a Deus. Jane, a gente entra agora num aspecto mais técnico da nossa conversa, dentro desse contexto do projeto, né? Você falou, esse é um projeto de 9 anos. O projeto ele está acima das pessoas. É tanto que já é a 4ª formação dentro do mesmo projeto, agora numa nova fase, né? Essa fase onde o quarteto é chamado de Quarteto Celebrai. Agora, dentro desse projeto, como é que são definidos os louvores? Como é que você ou vocês definem que louvores que vão ser ensaiados e cantados? A definição é feita no sentido profético. Nós oramos bastante, Senhor, o que
que o Senhor quer das nossas vidas? Qual é o momento? Isso é muito sério. Qual o louvor que vai ser feito o arranjo? A nossa preocupação é de entender o momento da obra. O que vai ser importante? Então, a escolha é baseada totalmente nisso, da vontade do Senhor, e oramos bastante para poder entender o que o Senhor quer. Geralmente o hino chega na minha mão, eu escuto. Geralmente isso é uma coisa profundamente, eu digo que até que é um mistério, né? Ali Deus fala comigo, fala com as meninas. Nós temos muitas experiências com louvores também no nosso meio, a Sulamita, a Juliana, tem tido louvores revelados. Então nós temos assim essa preocupação muito séria de entender o que Deus quer de nossas vidas, o que seria profético. Então a escolha é baseada nisso aí, entendeu? Não é se o hino é bonito, é muito mais do que isso, é a letra. O que quer dizer a mensagem do hino? Então a escolha é baseada nessa mensagem primeiramente, depois que vem as outras questões mesmo, entendeu? Glória a Deus. Bom, então vamos ouvir vocês cantando um trecho de louvor agora, tá certo? Depois a gente volta para conversar sobre esse louvor. Posso ver, ó venha, Deus está restaurando você, tome posse da bênção que hoje aqui Deus lhe deu. Glória a Jesus. Eu queria que vocês falassem sobre a experiência desse louvor. Como é que foi? O Ó Venha, o Senhor, desde criança, igual eu falei, o Senhor fala que eu sou uma levita e que eu estaria aqui para cantar, né, para Ele. E o Senhor falou que ia me revelar alguns louvores, né? E um desses louvores é o Ó Venha. Como é que foi? Eu estava em casa e a todo momento, né, eu fico cantando louvores, e eu em casa, arrumando a casa, eu comecei a escutar mesmo só esse refrão. Ó venha, só isso, mais nada. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, gente, o que é isso? E eu ia na farmácia, no mercado, onde eu ia, eu ficava escutando esse ó venha. E eu falei, gente, mas o que é isso? E depois, sem perceber, eu já estava cantando sozinha. Ó venha, na rua, cantando. E aí, um belo dia, num domingo, eu em casa, eu comecei a cantar ó venha, eu parei e falei, não, o que é isso? Eu fui pro quarto, eu olhei antes e falei, Senhor, que não seja coisa da minha cabeça, tá? Porque às vezes o Senhor fala com a gente o dia todo ali, o Espírito Santo conversa com e a pessoa não percebe, ou tá desatenta. E eu oro muito para isso, para o dia todo, Senhor, que meu pensamento esteja ligado na eternidade. Que eu, né, meus ouvidos sejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, porque o Senhor já falou que ia me dar louvores, então a gente tem que, né, tá sempre aguardando, querendo ou não, é uma promessa que o Senhor faz. E eu falei, Senhor, que não seja coisa da minha cabeça. Então eu peguei o lápis lá, a caneta e o papel, e eu orei e falei, Senhor, eu vou escrever. E quando eu comecei a escrever, o engraçado é que eu não comecei a escrever, ó venha. Eu já comecei a escrever assim, eu quero estar aos pés da cruz, derrama sobre mim, Jesus, o sangue carmesim. Eu comecei a escrever o louvor todo. E depois que eu acabei, e o coro do louvor era ó venha. E depois que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que letra forte, né? Eu nunca tinha escrito, o Senhor nunca tinha me dado uma letra dessa. Nossa, que letra forte, né? Falar da volta de Jesus. E aí, deixei quietinho lá, eu falei, não. A gente ainda fica meio assim, pode ser coisa da minha cabeça, não sei. Deixei quietinho, escrevi, não falei com ninguém do louvor. Fui pra Bahia, pra casa dos meus pais.
Cheguei lá na Bahia, eu tocando violão, todo mundo canta lá, todo mundo toca. E minha mãe tava na minha frente. Aí eu falei bem assim, mãe, eu acho que o Senhor me deu um louvor. Aí ela, outro? Eu falei, é. Aí ela, canta pra eu ver, canta, né, pra eu escutar. Aí eu falei, vou cantar. Aí eu cantei pra ela, cantei o louvor todo. E no final, ela ficou assim, olhando pra mim, assim, com o olhinho cheio de água, lacrimejando, assim, ela, que lindo. Meu Deus, aí começou, tô toda arrepiada. Ela, que coisa maravilhosa, somente que louvor lindo. Aí eu parei e falei, então isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Realmente, se né, tocou o coração, então isso não é coisa da minha cabeça. No mesmo momento, minha mãe, vamos todo mundo aqui ensaiar. A família toda já tá cantando louvor. Todo mundo cantando e eu fiquei assim, meu Deus. Voltei. Quando eu voltei, é aquilo que a gente falou. É tudo muito, a gente ora bastante para o Senhor direcionar todas as coisas. E o EP não tava com nome ainda. A gente estava definindo os louvores que ia ser lançado no EP e não tinha nome o EP ainda. E eu cheguei no ensaio, cheguei de viagem, cheguei no ensaio e falei assim, Jane, o Senhor me deu mais um louvor. A gente não canta, vamos escutar, Yasmina, todo mundo. Aí eu comecei a cantar. Ó, vem o louvor todo. Aí Jane, na hora, é esse louvor aí. Esse vai ser o nome do EP. Não tinha nome, não tinha nada. Aí na hora ela falou assim, é esse louvor. E esse louvor vai ser o nome do EP. Porque, né, ó, venha, fala da volta de Jesus. É uma marca nossa. É uma marca da nossa igreja, querendo ou não, né? E aí ela falou assim, vai ser esse louvor. E eu fiquei assim, falei, amém, tipo assim, né? Você fica naquela, mas na hora que ela falou e eu vi minha mãe, né, quebrantada, eu falei, não, realmente, esse louvor é o louvor. E hoje, assim, as pessoas mandam, né, no direct, no Instagram, mensagem com experiência sobre esse louvor, né, canta nas igrejas e aí pra gente é uma alegria, porque a gente vê que a gente tá fazendo a vontade do Senhor, né? Não é nada da nossa cabeça, é tudo direcionado. Glória a Deus. Então, pra gente isso é um privilégio, Glória né? a Jesus. Deixa eu voltar para a Jane aqui. A gente estava conversando, eu perguntei a Lohane aqui, ela disse que ia passar para você essa bola, sobre essas vozes, né? Primeiro soprano, segundo soprano, mesmo soprano e contralto. E eu vou aproveitar e juntar essa pergunta com uma outra que eu tenho aqui, que é qual a diferença entre o quarteto feminino e o quarteto masculino? A principal diferença é a questão da extensão. Quando você ensaia um quarteto masculino, ele é muito mais, a extensão vocal é maior. O tenor é quase que 2 oitavas, 2,5 pode chegar. Então, você tem uma amplitude maior. Já o quarteto feminino é muito menor, é mais estreito essa extensão. Se eu botar o soprano muito agudo, auditivamente para a gente não fica agradável. E muito grave demais o contralto, fica pesado. Então a extensão vocal do feminino ela é mais próxima. Por isso que os arranjos são diferentes. É uma harmonia mais próxima mesmo. Então eu exploro muito o uso de outros recursos para poder fazer o arranjo para o quarteto feminino, que é bem diferente do quarteto masculino, o arranjo. É outro contexto mesmo, entendeu? E essas vozes? No caso, o primeiro soprano é equivalente ao primeiro tenor, né? O segundo soprano é equivalente ao segundo tenor, o barítono é equivalente ao mezzo-soprano no quarteto feminino e o baixo é o nosso contralto. Só que é totalmente diferente a forma de escrita, Entendi. mas é o equivalente a isso, seria no caso, Entendi. entendeu? Então, são essas 4 vozes, mas como você disse, muito próximas. Muito Uma das próximas. duas. Aí você usa outros recursos para isso. Como é que funciona, e aí pode ser Jane ou qualquer uma de vocês, como é que funciona o trabalho de vocês nas igrejas? Bem, nós somos convidadas e nós passamos essa situação, no caso, para o pastor Silvano, ele entra em contato com o pastor da Pastor igreja. Silvano é o esposo da irmã Jane, que é o responsável pelo quarteto, é o pastor que é responsável Isso. pelo quarteto. Uhum. Nós recebemos o convite e nós vamos. Assim, não tem uma data específica. A pessoa que chama, vamos na minha igreja no final de semana que vem, encerramento do aniversário da igreja, nós vamos e não tem é voluntário o nosso trabalho. E nós vamos, assim, qualquer uma de nós, surgiu um convite para ir Riviera 4, surgiu outro convite para ir Barro Branco. Então, Jane, você vai estar aqui, vai estar viajando, Sula, tem quem vai estar trabalhando, quem não vai estar, todo mundo está disponível.
glória a Deus, então vamos. Inclusive, lá em Ribeira 4, eu tive a oportunidade de estar lá também. Também recebi o convite e estive lá com vocês. Né? Foi uma bênção aquele culto, pelo menos no que tange ao trabalho de vocês. Né? A mensagem, aí eu já não falo nada. Muito bem. Eu queria que vocês... A gente já está com o tempo até, mas eu não estou muito preocupado com o tempo, não. Eu queria que vocês falassem, e aí eu deixo à vontade para vocês falarem sobre algumas experiências com o Senhor vividas no contexto desse projeto. Eu já falei lá no começo que o Senhor falou que uma das coisas que me marcou, assim, quando eu era menorzinha, o Senhor falou que estaria me usando muito no louvor, né? E que muitas pessoas iriam escutar o meu louvor. E eu ficava pensando, mas gente, como que muitas pessoas vão me escutar? Na nossa igreja não tem, né? Nossas igrejas são pequenas, né? Relativamente pequenas. Multidões. Aí eu fiquei com aquilo, falei, gente, mas só que eu não entendi o que o Senhor estava falando, eu não entendi o projeto, o que o Senhor estava dizendo com isso. E aí, quando eu entrei no quarteto, tudo começou a fazer sentido. Assim, agora eu estou entendendo o que o Senhor fala, a dimensão. Porque, querendo ou não, hoje em dia tem as plataformas digitais, né? O louvor chega... O alcance aumentou muito. O alcance, e aí eu passei a entender, porque o Senhor falou comigo lá atrás, e eu tô vivendo hoje. E eu ficava preocupada, falei, gente, mas na nossa igreja, como assim, né? Vai alcançar muito. E hoje eu entendi. Então, essa minha experiência com o quarteto é dessa promessa que o Senhor me fez, e hoje eu tô vivendo, e hoje eu tô entendendo o porquê, entendeu? Essa é uma promessa que o Senhor me fez. Glória a Deus. Jane, você ia falar? Eu quero contar uma experiência que marcou muito a minha vida. Há uns 3 meses atrás, nós fomos em Aracruz, na igreja, e uma irmã, quando acabou o culto, me procurou para contar um testemunho. Ela tinha um coronel da PM, estava muito enfermo, estava com câncer em estado terminal, e ela levou para ele alguns louvores do quarteto para ele escutar. Ele era de doutor da dominação, né? Ela ia muito visitar ele, dar assistência para ele, e ele escutava os hinos e ele era muito consolado. Aí ele foi para a UTI, ficou muito grave. Aí ele estava quase assim, realmente nos seus últimos instantes. Aí ele pediu, por favor, eu quero que ligue para mim aquele hino, eu quero ouvir o Confiora do quarteto. E ele ouviu o hino e ele faleceu ouvindo o hino. Então, tipo assim, a irmã veio me procurar para contar. Falou, irmã, nunca desanime, porque o louvor vai aos corações, não importa quem seja, não importa se nós não somos nada, mas quando você faz o louvor, ele vai ao coração, então é somente isso que importa. São essas experiências, são muitas experiências de cura, de libertação, através do louvor, não através de nós, né? Apenas vasos, né? Então isso é que é uma bênção, isso edifica os nossos corações, né? Glória a Jesus. Eu quero ouvir vocês ainda, mas antes disso, vamos ouvir mais um trecho de um louvor do quarteto? Deus não te chamou para contar derrotas. Ele te chamou para ser mais que vencedor. Se o gigante se levanta é pra cair, pois o Deus varão de guerra vai lutar por ti. Ele está agindo, é no silêncio dele as portas vão se abrir, é no tempo dele. Se você crer e com fé orar, Deus agirá. Ele está agindo, é no silêncio dele as portas vão se abrir, é no tempo dele. Se você crer e com fé orar, Deus agirá. Ele agirá. Jane, fala um pouquinho então sobre a experiência desse louvor que vocês acabaram de cantar.
Interessante que esse louvor é da irmã Sara Azuri. Ela me enviou esse hino, acho que deve ter 1 ano e meio. Ela me enviou vários hinos e eu guardei. Eu escutei todos e deixei em stand-by. Falei, um dia eu acho que vou usar algum deles, né? Existe um momento certo. Interessante que existe o tempo definido. Aí eu estava, Senhor, eu preciso de arranjo novo, fazer coisas novas para o quarteto, alguma coisa evangelística que vá aos corações. Aí eu lembrei, gente, o hino da Sara. Aí eu fui lá no WhatsApp, abri, ouvi vários, não, é esse aqui. E ela me contou que o Senhor fez a promessa para ela que ela estaria tendo louvores revelados desde os 13 anos e que iriam ser cantados. E ela falou assim, Jane, realmente é no tempo dele, é o que o hino fala, né? No momento dele, quando ele quiser, ele faz. Então, esse hino vem nessa experiência da irmã Sara e tem sido uma bênção esses hinos na igreja. Glória a Deus. Sarinha, Sara Azuri, que inclusive na Rádio Manaim é uma das professoras que dá aula para as crianças na Escola Bíblica Dominical, a nossa irmã Sara. Muito bem. Outras experiências querem compartilhar? A minha experiência com o quarteto é muito parecida com a da Sula. Quando eu ouvi ela contando, eu fiquei assim... O senhor falou a mesma coisa comigo. Eu morava em uma cidade, na época, que tinha 40 mil habitantes. E aí o senhor falou que a minha voz iria por várias partes do mundo para levar o evangelho. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Como, né? Como? Amém. O senhor prometeu, e aí anos se passaram, mudei de cidade várias vezes. E vim parar em Vila Velha, e aí o senhor foi aperfeiçoando até eu chegar aqui no quarteto, o convite da Jane, e aí comecei a entender e fazer sentido realmente. Glória a Deus. Eu quero contar a minha experiência. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu gosto de repetir experiência. Eu sou assim, às vezes é porque eu esqueço que eu contei. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu estive no Manaim, no Domingos Martins, e imaginem o que era o Manaim em 1979. Tem muito tempo isso, né? E eu tocava escaleta. E eu trouxe a minha escaletinha para tocar no Manaim, porque eu sabia que Manaim tinha instrumentista. E aos 10 anos de idade, aliás, a foto está aí, você está vendo, né? Esse sou eu, por incrível que pareça. E eu comecei a tocar, mas na minha frente tinham umas caixas de som, que antigamente o som não era igual hoje do Manaim, né? Aquelas caixas grandes na frente, que atendiam o Manaim inteiro. Em determinado momento do seminário, do encontro que estava tendo ali, eu percebi que ninguém estava me ouvindo. Porque era impossível me ouvir com uma escaletinha, guitarra, contrabaixo, né? Enfim. E aí eu procurei minha mãe e falei assim, eu não vou tocar mais. E ela disse, por quê, meu filho? Eu falei, porque ninguém está me ouvindo. E ela me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Meu filho, quem tem que estar te ouvindo, está te ouvindo. E eu voltei e toquei o seminário inteiro por conta dessa resposta. Então, a melhor coisa é saber que o Senhor está ouvindo. Né? É o louvor chegar nele. Essa é a melhor experiência que a gente pode ter. Quando a gente vive isso, todo o resto, tudo mais, é uma consequência. É uma consequência disso. Aí nós somos apenas vasos e deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. A gente está chegando próximo ao final aqui, a gente vai ainda ouvir mais um louvor, mas antes tem uma surpresa. A surpresa é o seguinte, eu vou pedir para a Lohane cantar um jingle para todo mundo saber de quem é a voz desse jingle. Vai lá, Lohane. Pode. Rádio Manaim, vamos cantar Jesus vem, vamos cantar Jesus vem, Ele vem nos buscar. Pronto, agora todo mundo já sabe quem que canta esse jingle. Jane, esse projeto é uma bênção, né? E certamente Deus tem ainda muito mais a fazer. Entendemos que, sobretudo, esse momento do quarteto é um momento preparado pelo Senhor para essa experiência que estamos vivendo. É o que Deus preparou para essa fase da obra. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso, né?
na expectativa de que o Senhor continue usando, que o Senhor continue abençoando, né? Então, eu queria deixar para você, se você falasse para quem está nos assistindo, desse uma palavra em nome do quarteto para quem está nos assistindo. Você que está ouvindo, gente, você que é jovem, às vezes uma senhora, um ancião, nunca desanime dos seus sonhos. Deus, Ele é aquele que nunca falha. Nós somos falhos. Eu vou errar muito, as meninas vão errar, o pastor, às vezes, da sua igreja vai ter falhas, mas Deus, Ele é fiel. Nós somos passageiros nessa vida aqui, mas nós temos que entender o que Deus quer nas nossas vidas, o que Deus quer fazer em relação a isso, a ser usados na obra. O mais importante é entender, Senhor, qual é a tua vontade? O nosso trabalho aqui, nós somos nada, mas nós somos apenas assim, vasos tentando, né, meninas, lutando para fazer a vontade do Senhor. E Ele é fiel. Nós vamos errar, mas Ele não. Ele é perfeito. E Ele faz 9 anos, gente, de promessas. Deus tem falado conosco. E nós, de forma humilde, às vezes com imensas falhas, imensos acertos também, como a nossa vida, né, pastor? A nossa vida é pautada em falhas e erros, mas a gente vai prosseguindo, porque a volta de Jesus é breve, gente. Isso tudo vai passar, mas a obra fica. Então não olhe o homem, não olhe isso, aquilo, não vá atrás de ventos de doutrinas. Entendeu? O que eu tenho vivido nessa obra é extraordinário, e eu não posso negar como Deus fala em nosso meio. E Ele é fiel, Ele vai abençoar nossas vidas, nossos corações. Obrigada pelo convite, pastor José, é uma grande honra. E que Deus abençoe o seu povo, gente. Estamos aqui firmes e fortes, nosso Deus é fiel, tá? Maranata, eu sou Jesus, vem. Amém, glória a Jesus. Bom, há uma expressão que eu sempre uso com relação à Rádio Manaim. Na Rádio Manaim, outro dia alguém me perguntou assim, como é que você faz para ouvir música? E eu respondi, eu vou trabalhar. Porque lá a gente tem louvor o dia inteiro, né? E a palavra de Deus diz que Deus habita no meio do louvor. Então, onde há espaço para o louvor, há espaço para Deus habitar, realizar a sua obra e abençoar corações. Amém? Muito bem, a gente vai encerrar com mais um louvor, um trecho de louvor cantado pelo quarteto. E eu já aproveito para me despedir de você que nos assiste, despedir de vocês, agradecer pelo tempo de vocês, por essa oportunidade de estar com vocês aqui. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus.